Boa tarde, senhoras e senhores, saudações tricolores de mais um vídeo da Central Fluminense no ar, na sua TV, no seu celular. Daniel Leinade aqui para trazer notícia, para trazer informação para você, torcedor tricolor. Você já conhece o nosso mantra aqui na Central Fluminense, as mais importantes notícias e as melhores, você vai acompanhar aqui na Central Fluminense, que sai na grande mídia, que cobre o Fluminense, e na mídia independente, e a Central também traz de vez em quando aí algumas informações exclusivas de dentro do Fluminense. Nesse vídeo aqui são duas notícias bem importantes para você ficar 100% antenado no Fluminense, ligado no que está se passando com o tricolor capuano. Notícias, uma que preocupa e a outra que assusta, né? É isso aí, Daniel. Bom dia, boa tarde para você, para a galera que está assistindo. Duas notícias que ligam aí um sinal de alerta, né? Se não é um sinal vermelho no Fluminense, é um sinal amarelo ali no trânsito. Essas duas notícias aí ligam um sinal amarelo aí no Fluminense, porque são notícias importantes, mais preocupantes, né? Não são notícias importantes para o lado bom, são notícias importantes que puxam para o lado ruim. A gente vai trazer elas aqui, explicar tudo para vocês dos desdobramentos dessas notícias, né? Mas antes, Daniel, eu quero pedir para a galera deixar o like, né, que é importante demais para a gente estar produzindo conteúdo aqui, né? Para você, tricolor, ficar bem informado, notícias, análises, debates, lives. Hoje à tarde, 5 horas da tarde, tem live, né? Tem pré-jogo aí com o Cleiton Júnior da Zona Rubro-Negra, pré-jogo aí do Fla-Flu de amanhã, partida importantíssima. Tá? Então deixa o seu like aqui nesse vídeo, ajuda demais a gente a continuar nesse trabalho aqui, nessa pegada. E depois desse vídeo aqui, você vai ser redirecionado lá para a live também, para você já ativar o seu lembrete, deixar o seu like, já garantir o seu lugar, né? E não perder nada, que mais tarde tem a prévia desse jogo, que a gente espera que seja um jogão com vitória do Fluminense amanhã. Exatamente, né, o Capuano. E a primeira informação tem a ver com o assunto finanças, né? A gente sabe que o Fluminense vive um momento bem ruim, né? Financeiramente falando, terá que vender jogadores. E agora, com essa eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense, infelizmente, o Capuano, vai se sentir obrigado a vender jogadores, e é isso que traz a Netflu, né? É isso, Daniel. Assim, a gente falou aqui, a gente fez até vídeo sobre isso, né? Que o Fluminense não tinha batido ainda a meta de vendas, né? A gente falou que o Fluminense tinha a meta ali orçamentária de 100 milhões, tinha vendido já 44 com o Luiz Henrique, e tem umas migalhas que vão caindo, né? Tinha um dinheiro do João Pedro para cair que não vai mais cair. Enfim, tem sempre uma graninha assim, mas que o dinheiro da Copa do Brasil, né? O Fluminense avançando na Copa do Brasil, poderia compensar isso. Só que o Fluminense caiu na semifinal, né? Não foi a final, deixou de ganhar um dinheiro aí importante. Então, isso aí pode acabar atrapalhando a situação do Fluminense, que vai ficar um pouco mais apertado, né? A gente sabe que o Fluminense não vendeu nenhum jogador aí nessa janela do meio do ano, pelo menos não que tenha sido divulgado, né? Que o Fluminense adora fazer isso, né? O Luiz Henrique já tinha sido vendido, a gente soube depois porque o jornalista estrangeiro divulgou, né? Mas até onde a gente sabe, ninguém foi vendido, né? E, enfim, o Fluminense precisa desse dinheiro, a gente sabe que para fechar as contas precisa vender. Vou botar aqui na tela, Daniel, a notícia aí da Netflu, ó. Tá carregando aí, tá abrindo aí na tela? Tá aí, ó. Flu perde poder de barganha e liga sinal de alerta com assédio europeu. Aí a matéria do Paulo Brito fala muito, principalmente, né, sobre André e Matheus Martins, né, que estão na alça de mira de italianos, né, saiu notícia aí, até gravei sobre o interesse do Milan no André. Matheus Martins também tem a Udinese em cima dele, né, e aí ele lembra aqui, né, que o Fluminense deixou de abocanhar pelo menos 25 milhões, né, com a eliminação, porque se jogasse a final, né, mesmo que não fosse campeão da Copa do Brasil, pelo menos 25 milhões de reais o Fluminense ganharia, né? Se fosse campeão, era 60 milhões, né? Complicado esse valor. E a Netflu apurou, deixa eu tirar essa propaganda aqui, que o Fluminense ligou o sinal de alerta com relação aos assédios, porque o clube está asfixiado e tende, né, a ceder sem maiores resistências. Ou seja, menos dinheiro entrando, né, Daniel? Vai vender por menos. Exatamente, né, Capone? E é um ciclo sem fim essa questão financeira do Fluminense, né? Eu conversei até com um amigo treinador, né, lá do Rio de Janeiro,
Ele falou, né? O Fluminense era para ser uma potência brasileira. Ele não entende porque o Fluminense não é uma potência brasileira, já que o Fluminense é o time que mais revela no futebol brasileiro. O Fluminense sempre, todo ano, tá revelando um jogador no futebol brasileiro. Revela, Vende, revela, vende. revela, vende e não E resolve o nunca problema. tem dinheiro. O que acontece no Fluminense que a gente não sabe? Porque não é possível, vende tanto jogador, gera tantos milhões através desses jogadores e não consegue honrar pagamentos, pagar dívidas. Porque a venda desses jogadores, supostamente, esses anos todos, são por quê? Porque tem que pagar as dívidas, tem que pagar o salário dos jogadores. Mas o modus operandi, principalmente depois que o Mário Bittencourt assumiu o Fluminense, é vender os jogadores da base para contratar veteranos por um alto valor. Por que não paga, então, o valor que paga no salário do Felipe Melo no Luiz Henrique para manter ele por mais tempo e sair e vender ele por mais? Por que você não pega? Que é uma coisa que não é nem só o Fluminense, né? No Fluminense é pior. Mas, para a gente dar um exemplo aqui que está aqui perto, né? A gente estava vendo aí até, para quem acompanha um pouco mais as notícias, o rival aí, para renovar com o volante principal dele, estava fazendo uma micharia, né? Fazendo uma pão durice, queria oferecer 100 mil para o moleque que é titular absoluto hoje lá, joga direto, um dos melhores do time, queria oferecer 100 mil, sendo que para outros aí até reserva paga 800, 1 milhão. Não valoriza os jogadores da base, aí perde para time europeu e fica chorando, os talentos do Brasil foram embora, a seleção brasileira só convoca jogador de fora, porque não valoriza os caras, né? Realmente, aqui no Brasil, o modus operandi é pagar pouco pro jogador da base e ele fica pouco tempo para vender, mas o medalhão, né, que joga menos, o medalhão muitas das vezes vem jogando bem menos que os garotos da base e recebe muito mais, né? Isso que não dá para entender. Será que o Felipe Melo joga mais bola que o Luiz Henrique para receber mais? O William Bigode? Compara com o William, que é da posição. Será que em algum momento pagaria 450 mil? Que é o então que a gente compara o André com o Felipe Melo. Será que o André não mereceria receber na metade que o Felipe Melo recebe aqui no Fluminense? Talvez ele não pensaria em ficar mais tempo aqui, se desenvolvendo mais e assim aumentando o seu valor de mercado. É isso que não dá para entender no Fluminense. Aí vende o André, vende o Matheus Martins, aí ano que vem tá trazendo outro medalhão aí de mais de 30 anos, que não vai resolver o problema, por um salário de 400 mil, de 500 mil. Porque é assim que funciona o Fluminense. E vai aumentando a dívida, né? Porque essa história que tá pagando a dívida não cola, né? Não cola. Pelo menos para mim. Tem gente que acredita, né? O Fluminense é mestre em vender os seus ativos, né? Seus bens, vamos botar assim, para pagar as suas despesas do dia a dia. É como se você ficasse vendendo a tua casa. Tem a casa, tu vende a tua casa para tu pagar a tua conta no boteco. É isso que o Fluminense faz. É muito complicado e provavelmente a gente vai perder esses jogadores. André, Matheus Martins, talvez o Nino, tem o John Arias aí. A gente pode perder muita gente boa desse time. Estou muito pessimista para 2023, tá? E assim, esse time do Fluminense que foi montado para esse ano demorou o quê? Vamos colocar o ciclo aí de 2019 para cá. Demorou quase 4 temporadas para montar um time decente. E a gente não tem dinheiro para trazer reposições à altura imediatamente. Então, talvez a gente possa ter um time bom daqui uns 5 anos de novo. Porque as principais peças aí que a gente tem... no processo, né? Ontem falando de confiar no processo. E o pior é que o processo só deu um título carioca, né? Nem para ganhar títulos deu. E o Fluminense continua gastando mal, né, Capuano? Mas isso daí a gente cansa de falar em live, cansa de falar em vídeo, mas a notícia é essa, né? O Fluminense perde o poder de barganha aí e ligou o sinal de alerta com a sede do europeu, com certeza nessa janela aí de verão aqui do Brasil, né? De inverno lá para os europeus, a gente possa perder nossos jogadores, porque é necessidade do Fluminense vender e com certeza vão vender abaixo do mercado, tá? Siga aí com a gente, que a gente tem mais uma informação para vocês, para você ficar bem informado aqui. E essa notícia preocupa um pouco mais, né, Capuano? Parece que o nosso rival não vai participar da licitação com o Fluminense e pode atrapalhar os nossos planos, né? Daniel, porque a gente está falando aqui de problemas financeiros do Fluminense, né? A gente está sempre com o Pires na mão e a gente joga num estádio, né? Que é muito grande, tem um custo altíssimo, até um pouco esquisito esse custo Maracanã, né? E o Fluminense tem aí que quase que a obrigação de todo jogo botar mais de 30 mil no estádio para não ter prejuízo.
Não é nem para lucrar, é para não ter prejuízo, né? E aí, a ideia, né, a gente até fez vídeo sobre isso, era fazer uma parceria ali com o Flamengo para os dois entrarem como sócios aí nessa licitação, né? E serem os responsáveis, como se fossem os donos, né? Mesmo que por um aluguel, digamos assim, os donos da licitação do Maracanã, poder controlar melhor ali o espaço, até para você poder lucrar mais, né? Já falei aqui várias vezes, por que o Fluminense não explora mais o complexo Maracanã? Andou fazendo aqueles shows lá dentro, tenta fazer iniciativas para fazer com que a galera entre cedo no estádio, consuma lá dentro para o dinheiro reverter para o clube, mas isso aí também fica um pouco complicado, porque o Fluminense não tem essa gerência total do Maracanã, porque ele é só um locatário, né? E aí tinha esse projeto aí dos dois fazerem essa parceria para entrarem como sócios, para poderem ter essa melhor gerência. E, enfim, parece que isso aí pode azedar. Vou compartilhar aqui na tela, ó, o Fred Soares, tá? Que vou mostrar aqui, ó, assessor na Subsecretaria da Zona Norte do Rio de Janeiro, da Prefeitura, apresentador do Jogo Falado e comentarista de carnaval da Rádio Tupi, fala aí, ó, já é provável que o Flamengo não apresente proposta de licitação do Maracanã esse mês. As coisas caminham para a construção de um estádio próprio com a compra do terreno, com desconto, pois arcaria com as obrigações ambientais. Fla, então, voltaria a ser locatário do Maraca. Para quem não sabe, né, tricolor e não acompanha muito essas coisas, o Flamengo está com a ideia aí, um projeto de construir um estádio lá no gasômetro, né, no terreno ali do gasômetro, aqui no centro do Rio, e construiria esse estádio, um estádio grande até, para eles mandarem os jogos, seria um estádio próprio do Flamengo, e deixaria o Maracanã um pouco de lado, né? Curiosamente, um pouco antes de sair essa notícia, eu tinha dito aqui numa live, né? Falei, pô, meu sonho é que o Fluminense construísse um estádio ali no gasômetro. E a galera aparecia para comentar que não tinha como, que não tinha terreno. Mas aí, quando o Flamengo quis, apareceu o terreno, né? O terreno existe. E o Fluminense vai ficando aí para trás, tá aí com o Maracanã, não tem muita ideia de projeto de estádio próprio, né? O que se fala numa revitalização de Laranjeiras para 7 mil pessoas, para jogo da base do futebol feminino e 4 jogos do Carioca. E é isso, né? Estádio próprio não rola muito, fica dependente do Maracanã, e vamos falar a verdade, embora o Fluminense pague direitinho o Maracanã e não deva ao Flamengo, não seja bancado pelo Flamengo, o Fluminense depende do Flamengo, porque ele sozinho não pode fechar a licitação para ser o dono do Maracanã sozinho, e o Fluminense não teria dinheiro, vamos falar a verdade, para arcar com os custos do Maracanã sozinho. Tá? É isso. Preocupante demais. Verdade, Capô, né? Essa sua aspas aí foi importante. O Fluminense, nessa situação da licitação do Maracanã, é dependente do Flamengo pela quantidade de jogos, né? É obrigado a fechar 2 clubes no mínimo a disputar, para disputar a licitação, tem que ter 2 clubes para administrar o estádio no mínimo. E a questão financeira, né? O Fluminense hoje, sozinho, não vai conseguir arcar com os custos do Maracanã. Já é ruim com 50%, né? Imagina 100% sendo do Fluminense. A gente não tem essas condições todas. E é aquilo, né? O Fluminense vai ficando para trás dentro de campo, fora de campo, e daqui a pouco, Capuano, vai ficar difícil operar o Fluminense, né? Porque são problemas graves financeiros, a gente não tem dinheiro para contratar, não tinha dinheiro para fretar avião esse ano, qual vai ser a próxima, né? E as notícias que vêm, infelizmente, né? A gente gosta de trazer boas notícias aqui, são para um lado ruim da coisa, né? E aí o Fluminense teria que encontrar opções, talvez abrir licitação com o Vasco hoje. Pô, Fluminense e Vasco hoje não, acho que não senta numa mesa para conversar, cara. Não, e o Vasco tem São Januário, né? O Vasco não jogaria a quantidade de jogos que o Flamengo jogava no Maracanã. Exatamente, O né? Tem isso, Botafogo né? tem o Engenhão. Pode jogar um jogo ou outro, mas não vai querer jogar todos os jogos. Saiu notícia aí de que o Botafogo quer levar um jogo aí pro Maracanã. Mas vai levar um jogo ou outro. O Vasco também vai levar um jogo ou outro. Não vai jogar toda hora lá. Não vai cumprir a cota. Exatamente, exatamente. Então, assim, o Fluminense fica numa situação difícil, já que não tem projeto de estádio próprio, a Laranjeiras, o projeto de revitalização oficial, né, do nosso atual presidente é de 7 mil pessoas, que não atende a torcida do Fluminense. Hoje o Fluminense tem 62 mil sócios, não tem como ter um estádio para, vamos botar assim, mesmo que seja a reabilitação aí que o pessoal fala entre 16 mil e 15, né? Da Laranjeiras 21, Capora? Me confirma Isso, isso. só. É uns 16, mais ou menos. O número de sócios torcedores do Fluminense hoje já não vale a pena. Você ter 62 mil sócios e só um estádio para 15 mil pessoas. Então o Fluminense precisa caminhar, precisa pensar no seu futuro.
Eu sei que o assunto Laranjeiras é muito delicado, eu já deixei minha opinião aqui outras vezes, mas, cara, tem que pensar no futuro. O futuro, na minha visão, para o Fluminense caminhar sozinho é ter o seu próprio estádio e explorar coisas nele. Se ficar preso nas Laranjeiras, a gente vai ver, ó, o Flamengo vai construir o seu estádio, o Vasco tem o dele, o Botafogo tem a concessão do Engenhão, e o John Textor já falou que quer construir um estádio para o Botafogo. Vai sobrar o que para o Fluminense? Ficar jogando na casa dos outros? Então, assim... Vai virar o seu Madruga. vai virar o seu Madruga. Tem que começar a pagar o aluguel, né? Difícil, né, Capano? Difícil. É uma notícia que preocupa, né? Porque, infelizmente, a gente precisa de mais um clube para a licitação do Maracanã. O Fluminense sozinho não arca os custos não, e nem pode entrar numa licitação sozinho. Mas essas eram as informações que a gente queria trazer, Capuano. Espero que a galera tenha gostado. Deixe seu comentário, sua opinião sobre essas duas informações que a gente trouxe nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Central Fluminense vai fazer live hoje, sábado, dia 17, às 5 horas da tarde, às 17 horas da tarde, com o Cleito Júnior aí da Zona Rubro-Negra para falar do jogão deste domingo. Beleza? Um abraço, saudações tricolores. Valeu.